Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Souza, mais o programa Fala Mais Ação. Hoje aqui no VGP com você, um convite muito especial. Eu já estou aqui com a Camila Munhoz. Eu a trouxe aqui, ela vai se apresentar para vocês, porque eu faria uma apresentação falando quem é ela, profissional, né? Então hoje é um dia muito especial, a gente vem conversando bastante, né? Trocando informações. Nós somos amigas aí de longas datas, iniciamos a nossa carreira dentro dessa área da educação e os nossos caminhos acabaram, de alguma forma, nos conectando em alguns momentos da nossa vida, da nossa carreira. Então, assim, quando eu a reencontrei, eu falei, Camila, você precisa, Camila, estar comigo em algum momento para ela contar a experiência de vida dela como educadora, o que ela fez, né, os projetos, né, o trabalho, o que ela tem deixado de lição aí, de um pouquinho do conhecimento dela. Então seja muito bem-vinda, Obrigada, Márcia, obrigada. Fiquei muito feliz de te reencontrar, né, depois de a gente ter feito a pedagogia juntas. Foi. E aí a gente, né, os caminhos vão se transformando, mas que bom que a gente conseguiu se rever agora, né? É verdade. Bom, Camila, né? Eu acho que eu sou educadora desde que eu nasci. Que eu nasci no dia 15 de outubro, dia dos professores, né? Então, acho que eu já estava escrito, né? Já sabia o que ela ia fazer. Assim, minhas brincadeiras de boneca, minhas brincadeiras de infância era de educar. Eu lembro que eu tinha um tio que ele falava assim, você vai ser professor, vai ganhar mal pra caramba e tal. E eu falava assim, não, se eu fizer bem, fizer o que eu gosto, eu vou conseguir, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com educação. Eu caí na educação, fui trabalhar com babá, depois ali eu já fui me encontrando no caminho, assim, de educação. Então, estou há 23 anos já na educação. Comecei com educação infantil, né, no Projeto Âncora, no extinto Projeto Âncora, que era uma ONG ali na Grande Viana, e fiquei ali até, passei para coordenação, fiquei lá um tempo. Aí, assim, fiquei uma inquieta por estar na sala de aula de novo, porque a gente vai para a gestão, depois a gente sente falta da sala de aula. Aí fui trilhando vários caminhos, né? E sempre no terceiro setor. Então, assim, eu tive pouquíssimo tempo de experiência em rede particular. Tá, sempre na escola pública. Sempre na questão, na rede, com mais contato com a escola pública, porque quando você está no terceiro setor, você tem muita parceria com a escola pública. Mas, assim, sempre em projetos sociais. Então, eu aí saí do Âncora e dei uma aula na casa de apoio de oficineira, depois saí e fui para uma ONG em Tapicerica da Serra, Claro do Sol. Aí fui parar no EJA do Colégio Vera Cruz, né, que fiquei lá também um bom tempo até eu me tornar mãe, fiquei lá, assim. Só saí porque eu... E o que você fazia nesse terceiro setor, que é muito importante, né, para quem não sabe, né, explica um pouquinho como é esse trabalho. Eu sempre trabalhei na questão do contraturno escolar, né, então assim, as pessoas vão para a escola em um período, ou públicas ou privadas, que a gente tinha vários públicos, e lá a gente oferecia atividades recreativas, pedagógicas, mas sem interferir diretamente no processo educativo deles de sala de aula. Isso era onde? Projeto Âncora, na Claro do Sol. Todos os projetos sociais que eu passei tinham esse mesmo foco de trabalho. Oferecer o contraturno escolar. E nesse contraturno o que tinha? Então, a gente tinha atividades de culinária, de jogos, de artes, informática. Então a gente oferecia para eles acesso a conteúdos que é o mesmo que era aplicado na sala de aula, porém com outras aberturas. Então a gente ensinava matemática fazendo culinária, né? O último instituto que eu passei, que foi o Instituto André Franco Vive, que eu fiquei até o ano passado, a gente trabalhava muito com culinária, com música e sempre trazendo as disciplinas, né? Indiretamente. Então eu trabalhava leitura escrita, com poema, com receita, com jogos matemáticos, tinha oficina de jogos de tabuleiro, então ali a gente trabalhava raciocínio. Então a gente sempre trabalhou as disciplinas que eles tinham em sala
é o papel que a maioria dos programas socioeducativos e contraturno escolar, ele faz. Ele tenta fugir do conteudista, né, que a escola tem, a particular e a pública, para trazer essa questão de outro olhar para aquele conteúdo. Então, como é que eu enxergo a matemática na vida cotidiana? Então, a gente faz isso, né, trabalhando com um terceiro setor, a gente busca esse outro, até para não ter uma coisa de, assim, já teve escolas, por exemplo, que a gente não, elas ficavam com um receio de que a gente explicasse a matéria e roubasse a cena, né? E na verdade não era essa a função, era fazer eles entenderem o conteúdo de uma outra maneira. Porque a gente não tinha currículo para cumprir, diferente da escola que tem um currículo e precisa dar conta daquele currículo, né? Então lá a gente trabalhava o mesmo conteúdo de forma indireta. Então eles nem sabiam que eles estavam trabalhando ali em matemática. Né? E quando a gente pedia para pintar uma parede, falou assim, a gente vai fingir que vai pintar essa sala. Eu trabalhei acho que um ano com adolescente e a gente fez essa proposta. Falei, eu tenho X reais e a gente precisa pintar essa sala. Solução de problemas, o que vocês vão resolver? E aí eles começaram a conversar, não, vamos comprar no depósito do bairro. E quanto que vamos lá embaixo, quanto custa o pincel e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, pra que a gente vai gastar com pincel? Meu pai empresta. Aí eles começaram a criar soluções, e aí eles mediram a sala, tiveram que medir toda a sala, aí fizeram o cálculo. Eu falei, mas e a janela, e a porta? Putz, a gente esqueceu de... Então, assim, é o conteúdo, né, da matemática que eles trabalham em sala de aula, mas na prática. Então, acho que um dos objetivos do contraturno é... E que interessante, né? Porque quem sai hoje dos cursos da pedagogia, né? Aí eu queria que você contasse um pouco quem é a Camila, né? Porque cada um de nós temos um propósito, né? Eu tenho o meu propósito, eu fui mais para a área de escolas particulares, trabalhando com projetos também, mas dentro da rede particular, né? Depois eu fui para assessoria pedagógica, trabalhando com sistemas de ensino, é outra, né? Visão, né? Outro universo. Você entrando para o terceiro setor, que é muito diferente, conta pra gente quem é a Camila. Para começar. Bom, como que você chegou aí, né? A Camila, ela é... A primeira coisa assim, que define a Camila é a criatividade. Então, assim, eu consigo enxergar diversas coisas num objeto, por exemplo. Então, assim, encontrar várias possibilidades num determinado assunto. Então, se você fala pra mim assim, Camila, eu tenho esse sofá, monta um plano de aula pra mim envolvendo esse sofá. E aí eu vou tirar da caixinha e fugir dos padrões mesmo, de montar uma sala de aula, uma aula pra você falando desse sofá, como que a gente vai usar a matemática, a história, a geografia com esse sofá, né? Então, acho que assim, a criatividade da Camila é muito forte, né? Eu tive boas referências de educação, então quando eu entrei para a educação, no Projeto Âncora, eu era babysitter de uma moça, a Cris Cruz, uma professora, que trabalhava na Casa Redonda, que é um centro de estudos, um espaço educacional totalmente diferenciado, contato com a natureza. Então, o meu primeiro contato de educação, com 14, 15 anos, era aquele. Então, eu fiquei naquele universo, e aí eu saí dali e fui para o Âncora, que também tinha o mesmo universo de natureza, crianças autônomas, né? E aí, essa foi a minha referência. Então, quando eu fui seguindo, os caminhos foram me levando para sempre esse tipo de um lugar que me desse a liberdade de explorar, de colocar a arte como meio ali para desenvolver o lado das crianças, o emocional, o cognitivo. Então, eu fui mais por esse caminho da criatividade. Então, acho que o terceiro setor, tantos anos que eu passei dentro, é por conta disso também, né? Porque o terceiro setor, ele te dá uma amplitude de trabalho, né? Uma flexibilidade, né? Você criar outras possibilidades. Então, e cada lugar é um, né? Se você vai trabalhar, por exemplo, numa escola particular, você tem um currículo ali, que é o mesmo currículo se você for para outra escola particular, é o mesmo currículo. Então, talvez tenha um método diferente, um material pedagógico diferente, mas o currículo é o mesmo. Isso. Né? Então, quando você vai para o terceiro setor, você tem lá diversos currículos. Então, essa criatividade, acho que da Camila... E você ficou quanto tempo?
nesse terceiro setor? Eu estou há 23 anos. 23. Eu tive uma experiência pequena numa escola particular no Morumbi, como auxiliar de coordenação, mas assim, durou acho que um mês. E recentemente também uma coordenação de um colégio particular, e que era muito tradicional. Então brigava muito com o que a Camila... Isso é também muito importante, né? Quando a gente, na nossa carreira, a gente vai, acho que trilhando, né, os nossos caminhos, tem algo que a gente precisa ver se aquilo também vai de encontro com o que a gente tem de propósito, tem de proposta. Eu acho que o que você trouxe de experiência foi tão forte, né, principalmente da criatividade, dessa flexibilidade, e trabalhando nesse terceiro setor, que quando você vai para uma escola que ela é muito tradicional, aí você não tem como, você não consegue, né, fazer um trabalho como você deseja. Eu fiquei nessa coordenação dessa escola particular e assim, era apostilado. E aí o que eu tentava fazer os professores? Porque os alunos às vezes tinham uma dificuldade de aceitar aquele conteúdo, e eu tentava fazer o professor enxergar assim, você tem que trabalhar célula. Como é que você pode fazer isso de um jeito, né, um poema? A professora de arte estava trabalhando um poema, aquele bicho homem. E aí o menino falou assim, Camila, eu não quero desenhar, ela pediu para eu fazer o desenho do poema. E eu falei, mas você tem opção de fazer? Não tem. Você tem que fazer para nota. Então faça. Mas eu não gosto de pintar, não gosto de desenhar, tipo 14, 15 anos. Sim. E aí eu acabei fazendo... Essa professora faltou, eu tinha que dar continuidade para ela nesse trabalho, na sala de aula, e eu peguei o mesmo poema e levei para a sala do 9º ano e falei, a gente vai fazer esse poema, levei um monte de tira de papel, e falei, vocês vão construir o bicho homem. E aí tem tira e cola. Tesoura, cola e papel retalho que tinha lá. Eles construíram uns bonecos de papel, assim, de tiras de papel. Então, assim, e ela não estava no dia, né? Foi bem... Porque às vezes, assim, as pessoas se sentem um pouco invadidas, falam, mudou, né, o meu planejamento. Mas eu queria mostrar justamente isso, né? Que o mesmo poema que ela... Como é que a gente pode fazer isso, né? Que há outras formas, né? Acho que é o olhar mesmo do educador, né, no meio, quando ele dá um desafio para o seu aluno, seja ele em qual setor ele estiver, mas o quanto é importante deixar essa criatividade também florir, né? Porque é uma coisa muito de dentro para fora, porque os jovens, né, as crianças, cada um tem as suas habilidades, né? Hoje mesmo numa atividade, eu conversando com uma mãe também, ela falou, mas olha, será que ele está atrasado, né? Será que ele não está acompanhando, né? Ele ainda está com a coordenação que o traçado ainda não está ainda de acordo. Falei, olha, mamãe, fica tranquila, porque pela faixa etária, pela idade é esperado isso, porque ele está desenvolvendo ainda a coordenação motora. Então as crianças ainda tão pequenas, até elas entenderem que elas não têm, tá lá o círculo, né? Que ela tem que pintar ali dentro e que ele não tem que pôr para fora. Demora, né? Essa visão espacial da criança de saber que ali tem um limite. E quando elas estão explorando, elas têm que escrever, elas têm que pôr tudo por fora mesmo, né? Até ela entender que tudo tem uma limitação, né? Mas enquanto elas são pequenas, isso é importante, essa exploração. E aí, você foi para esse terceiro setor, depois você foi para uma formação de professores também, né? E aí, o ano passado, desde 2019, o meu irmão e o Matheus, né, o Victor Munhoz e o Matheus, eles montaram um grupo, uma empresa, né, que é de formação de professores, e eles começaram com uma inquietação de que eles tinham que fazer algo para educadores do município, onde a gente, né, morou a vida toda e foi fruto da escola pública de Cotia, do município de Cotia. E aí, quando a gente se viu, né, na área de educação, eles se sentiram incomodados para fazer algo de devolutiva para aquilo. Então, eles foram atrás do secretário de Educação em 2019 e falaram, olha, a gente quer fazer um evento, né, a gente tem algumas pessoas que falam sobre autocuidado, sobre colaboração, sobre autoconhecimento, e a gente queria convidar os gestores de vocês para participar de um evento. Então, esse evento foi feito primeiro na Casa de Apoio, que foi a casa onde dali eles se tornaram professores de música, né? Então, assim, a história do projeto Saber Educar, que é o que eu faço parte hoje como uma das organizadoras, que trabalha com formação.
ele surgiu também de uma inquietação de um professor, um irmão incomodado com um professor isolado na sala de aula. Então, assim, ele, na escola, ele viu que a sala de professores estava tóxica, com pessoas insatisfeitas e só reclamando, e ele se isolava. E ele encontrou uma professora isolada. E quando ele encontrou essa professora isolada, ele falou, nossa, tem mais professores isolados por aí. Nossa, então eu preciso encontrar. Olha que interessante, gente. E o Matheus Portela é um querido, um abraço, um beijo, meu querido. Olha, você sabe que eu sou sua fã. A Camila também. Sim, sou. Nos conhecemos, eu conheço o Matheus Portela, ó, de pequenininho. E a gente se reencontrou também na educação. Então, é uma história muito bonita. Eu venho outro dia, acho que a gente pode vir outro dia para contar um pouco da história do Projeto Saber Educar, assim, de como ele é algo também assim, de propósito, não é só uma questão empresarial, mas ele se tornou empresarial, mas ele tem uma questão de propósito, porque o Vitor e o Matheus também, na infância, participaram de escola de música, então eles foram professores de violino juntos, nessa ONG que eles fizeram a capacitação lá dentro. Então, assim, é uma coisa que vai levando para esse lado de respeito e de colaboração mesmo. Então, começou com esse evento em 2019, então a secretaria veio em peso, o secretário aceitou o nosso convite. Então, o primeiro evento foi na Casa de Apoio Apoio. Em 2019. Eu acho que eu participei desse evento. Acho que sim, que foi o pessoal do Cidade, foi o Murilo Gans. Isso, eu fui. Isso, então. Esse daí. E aí teve a pandemia, a gente ia fazer o segundo, teve a pandemia, a gente parou. E aí o ano passado a gente retomou esse evento, foi onde eles me convidaram oficialmente para participar, porque eu participei no 2019, mas na organização, credenciamento e tal. E aí o ano passado a gente trabalhou com mais afinco, e assim, o Vitor e o Matheus, eles são muito assim, né, vamos fazer agora. Então a gente teve um mês para fazer um evento, e eu falei, não gente, não vai dar tempo, não, vamos, e um fala com o outro. E assim, em um mês a gente fez um evento para 250 pessoas, no Colégio Rio Branco, que foi que em 2019 a gestora do Rio Branco estava no primeiro evento, e ela falou, vamos fazer esse evento lá no Colégio Rio Branco. Aí veio a pandemia e a gente não fez, e ficou guardado o convite, e o ano passado a gente realizou lá esse evento. E aí rapidinho a gente mobilizou as pessoas, assim, e como o foco do Projeto Saber colaboração, autocuidado e autoconhecimento, a gente buscou pessoas parceiras que falassem do mesmo assunto. Então, quando a gente fala de colaboração, o que a gente foi pedir, assim, os amigos foram colaborando com, você precisa do quê pro café? Nossa, que evento legal, você vai convidar os professores da rede pública, legal, o que você precisa? Então a gente foi montando um evento totalmente colaborativo. Foi construído, né? Em um mês, um evento para 250 pessoas, totalmente colaborativo. Então, o outro falou, eu não tenho grana para te ajudar, mas eu vou fazer a filmagem, vou fazer a foto. E a gente falava, legal, a nossa contrapartida é divulgar o teu trabalho, divulgar a tua empresa, a tua marca. Então a gente fez esse evento. Nossa, eu acho que isso é uma coisa muito legal para a gente trazer para a nossa cidade aqui de Vargem Grande Paulista, porque tem muito potencial, né? Recentemente, né, o Peter ganhou as eleições aqui com a vice, né? Que é a Fátima, que é uma querida, né? Que é também da área da educação. Então acho que é algo para a gente. E eu acho que é uma coisa para a gente construir. O Projeto Saber ele tem essa ideia de ser itinerante, né? Então assim, esse ano a gente ia fazer agora no mês de outubro no Colégio Português, que também no ano passado a gente já saiu do segundo congresso já com o local com terceiro espaços, então, né? A gestora do Colégio Português falou, vamos levar esse evento para o colégio? Então a gente já bateu o martelo na data. E aí o que aconteceu é que esse ano teve eleição, Dia do Funcionário Público, então a gente acabou adiando para 2025 por conta dessa adesão das pessoas, e o pessoal queria participar e tinha que trabalhar na eleição e tal, então a gente acabou adiando. Então assim, a gente em breve posta aí para vocês a nova data. Isso é bacana. Para 2025, mas o congresso vai acontecer. E esse congresso que teve lá no Rio Branco, qual que foi o tema? O tema foi saúde emocional dos professores. Então a gente levou palestras de pessoas para falar sobre o autocuidado, né? Então assim, um dos temas das palestras que o Projeto Saber faz, né, eu e o Vitor e o Matheus nas escolas, é falar um pouco do autoconhecimento, autocuidado e colaboração.
que a gente começou a perceber, o Matheus com pessoas da escola privada, o Vitor, funcionário público de Barueri, e eu no terceiro setor, as 3 áreas de educação, né, cada um tem um foco. Sim. A gente começou a perceber que o mesmo problema de adoecimento dos professores era ligado pelos mesmos motivos. Então a gente junto falou, não, na ONG que eu trabalho eu encontro isso. E o Vitor falava, não, a particular também tem isso, na pública tem isso. O Matheus falava, não, eu conheço escolas particulares, eu faço um trabalho, eu vejo que isso acontece na escola particular. Então a gente começou a estudar sobre matérias da escassez de profissionais, que os cursos de educação eles estão cada vez sendo menos procurados. E aí isso é uma preocupação. Então a gente começou a conversar com pessoas que pudessem falar sobre clínica escolar. Então a gente falou ano passado sobre clínica escolar, esse ano a mesma palestrante vai estar com a gente em 2025, falando sobre saúde física que interfere no emocional. Então o quanto a gente, como docente, deixa de cuidar da gente, deixa de ter o nosso momento e a demanda de trabalho consome a gente, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, assim, o Matheus me despertou, eu falo muito do Matheus, porque ele com as postagens dele sobre autocuidado, sobre o livro que ele estava escrevendo, Cuide-se Professores, eu também não me via, né? Assim, então eu trabalhava das 8 às 5, e aí eu não tenho tempo para fazer ginástica, eu não tenho tempo para fazer minhas coisas, imagina que eu vou visitar parente, não dava tempo, mãe, esposa. E aí ele falava, não dá tempo, faz uma agendinha, faz um cronograma, que horas você vai ler seu livro, que horas você vai fazer sua ginástica, 10 minutos, 5 minutos. Então assim, ele começou a me despertar daquilo, que eu falei, nossa, é possível. E olha, e antes, a gente estava aqui trocando umas informações, né, e eu lendo o currículo da Camila, né, e de toda a trajetória dela, ela começa o currículo dela falando dela. Né? Quem é a Camila? Né? Uma pessoa apaixonada pela vida, que ela adora cozinhar. Né? Foi um currículo tão diferente quando eu li, que eu falei, nossa Camila, que diferente seu currículo. Porque geralmente a gente coloca uma roupagem, que foi o que ela estava me explicando, de quem eu sou. Então quando eu me apresento para vocês, mesmo eu falo, olha, eu sou a Márcia Souza, né? Sou a pedagoga. A Nícia Tavares, que é a minha outra colega de trabalho aqui, a psicóloga, né? Mas quem nós somos de verdade, né? Então, eu sou quem? A Márcia, sou casada, sou filha de Dona Maria do Seu Augusto, tenho mais 2 irmãos, quer dizer, a gente tem uma história, né? Então, isso foi interessante porque eu fui pensando, foi realmente, né? Sou mãe, sou casada, tenho 2 filhos, meus filhos já são adultos, né? Então, é isso. E quando a gente coloca essa roupagem, a gente acha que a gente é só trabalho. Exato. E que a gente não tem tempo para se cuidar e para esse autocuidado. Então, eu lembro que quando o Matheus teve esse primeiro encontro, e que foi lindo, né? Porque tinha música. Eles trouxeram um pessoal lá, um rapaz, né, para falar, era um comediante, né? Para poder trocar um pouco, assim, tirar a gente às vezes, porque é um trabalho, a área da educação é uma área muito árdua, né? A gente se dedica muito. O índice de pessoas que ficam doentes nessa área da educação é muito grande, porque a sala de aula é exaustiva, né? Principalmente as escolas aí que tem 30 alunos dentro de uma sala de aula. Eu ainda tenho o privilégio que eu tenho ainda, minha escola é particular, a gente trabalha com 15 alunos por sala, agora e as outras escolas que são 30? Uma das coisas que, assim, esse ano a gente pensou no tema do congresso, que foi possibilidades sustentáveis para o desenvolvimento docente. E aí todo mundo falou assim, nossa, mas sustentável tem a ver com o meio ambiente, o que vocês estão colocando? E a gente foi pesquisar sobre a palavra sustentável. E aí a gente percebeu, sustentável é duradouro, é aquilo que a escola faz, o educador faz, que tem uma continuidade, que perdura, né? Então, assim, o que a escola faz para evitar o adoecimento desse professor? O que o gestor proporciona para a sua equipe que faz com que esse educador tenha um cuidado, né? Que seja olhado? Então, como é que essas formações acontecem?
Porque assim, quem está dentro da área de educação, é muita demanda que a gente recebe. Então assim, é a lei da inclusão que aparece na sala de aula e que o professor tem que fazer. É a lei da sustentabilidade, não sei das quantas, da ambiental que a gente tem que trabalhar. É a consciência negra que tem que trabalhar. É a lei que você tem que trabalhar. Então assim, vão vindo demandas para o professor e que muitas vezes ele não tem aquela especialização para lidar. Né? Ele fez pedagogia, ele fez às vezes uma área específica, então letras, matemática, e aí ele tem que incluir, né, as inclusões que a gente tem que receber e dar essa atenção. Esse professor ele não está preparado. Então, isso tudo é uma das questões que a gente percebeu que causa um adoecimento no professor. Porque ele não sabe lidar, ele só precisa cumprir currículo, ele tem documentos digitais para preencher, então assim, tem muita demanda e ele antes de ser professor, ele é uma pessoa. Então assim, quando a gente fala de autocuidado nas formações, então os 3 pilares que sustentam o projeto Saber é autoconhecimento, porque eu preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, e quem eu sou primeiro. Então a Márcia, mãe, né? A Márcia antes de ser professora ela já existia, né? A colaboração, porque a gente precisa do outro. Então às vezes eu tenho um professor na sala de aula que está cansado, que está chateado, e aí eu, com a minha demanda de trabalho, chego na escola, pego a minha pasta, vou para a minha sala, na hora da reunião do café ali dos professores, é só falando de trabalho. Então, aquele momento de descanso, que é o cafezinho dos professores, entra a gente com ficha para preencher, e aí esse cara está precisando só de um... Então assim, onde está a colaboração ali? Né? É o acolhimento. Ou cada um se fecha na sua sala de aula, então não acolhe o amigo que está precisando de um carinho. Às vezes você levar um bolo pro teu colega de trabalho que você percebe que está... e olha que a gente está falando aqui, gente, sala de professores não é lugar para ficar falando de aluno, pelo amor de Deus. Não, café, horário de café, né? Nossa, pelo amor de Deus, não, tem que acho que ter esse olhar, né, Camila? Então, e aí é onde a gente autocuidado. tenta trazer essa questão para a gestão, né? Porque esse professor precisa ser cuidado, ele precisa ser olhado, né? Vamos respeitar esse horário dele. Quantos dias a gente pode ficar mais? Pois é, gente, olha, o produtor do programa é assim, ele chega de mansinho e ele fala, olha, vocês têm 2 minutos só. Né? Que pena, né, Camila? Mas assim, a gente vai... a gente quer que esse olhar, né, para quem trabalha com educação e que tem um cargo de gestão dentro da escola, possa ter esse olhar, né, assim, de quem é você antes de ser o que você faz. Sim, né? E tem que ter paixão, né? Tem que ter propósito, tem que gostar muito do que se faz. Então a Camila veio aqui, né? Super obrigada, Camila, por você ter vindo. A gente vai ter outros encontros, né? A nossa ideia é que a gente sempre traga um profissional, né? Alguém que fale um pouco, né? Sobre a sua carreira, porque a minha área é a área da educação, então eu tenho paixão, né? Por isso. Então, olha, deixa aí nos comentários de vocês, né? A Camila, como que faz, Camila, esse seu projeto? Então, a gente está com o Instagram do Projeto Saber, SP no Instagram. Então lá a gente posta todas as movimentações aí da formação de professores. Lá tem os contatos para, se quiser agendar para fazer uma visita na escola, uma palestra. E para saber também a data e os palestrantes que vão estar no Congresso de 2025. Ótimo, tá então bom? A gente vai manter contato. Né? Então, super obrigada, Camila. Você, mas adorei. De verdade, né? Sua disponibilidade, você ter vindo aqui. Então, façam lá, entram lá no VGP com você, entram lá, dá um like, né? Nos acompanhem no Instagram e pelo YouTube. É isso aí, gente. Beijo, boa noite pra vocês, boa semana. Tchau. Adorei, mas... Obrigada, falou super bem. Nossa, é muita coisa, né? Nem eu sabia. Nem sabia que assim, esse terceiro setor, que fala terceiro setor, né? É que a gente associa muito o terceiro setor com a... Ainda tá? Ainda tá falando? Tchau, gente. Tchau. Aqui tem papo ainda pra... Nossa, mas acabou? Ai, meu Deus.
Mas tá ótimo, gente. A gente tá aqui matando a saudade também, que tempos que a gente não se via. 2000 e quanto, gente? 2008? 2006? Foi mais ou menos 2006, isso, né? né? Que a gente se formou, acho. Porque depois eu fui pra pós-graduação, né? Agora tchau.